Olá! Transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Essa doença ela está registrada no livro científico de doenças que nós chamamos de CID, que está no volume 10, que é Classificação Internacional de Doenças. Todas as doenças recebem um código e o código dessa doença, do TOC, é o F42. Quando a pessoa é diagnosticada por um psicólogo ou por um psiquiatra, que são os profissionais que vão diagnosticar esta doença especificamente, vão dar o número específico de registro, que é o F42. Essa doença atinge tanto homens quanto mulheres e em casos mais graves avançados, ela necessita de uma cirurgia reparativa. Eu sou Robson Reitz, sou psicólogo e é sobre esse assunto no qual nós vamos falar a partir de agora. O interessante é que a percepção dessa doença ela surge por volta de 8, 9 anos de idade. A grande maioria das pessoas são diagnosticadas por volta dos 20 anos de idade. Porém, esse diagnóstico vem quando a doença está trazendo sérios prejuízos, já está em estágio avançado. Mas existem tratamentos específicos. A doença ela tem dois caracteres principais. Um que é obsessão e o outro que vai ser a compulsão. Robson, o que é obsessão? Obsessão é quando tem um pensamento muito forte sobre algo repetitivo. Por exemplo, a pessoa ela tem um pensamento em números. E ela fica naturalmente pensando em números, ou somente em um número 3. Toda hora ela pensa no 3, aquele número fica na cabeça martelando. 3, 3, 3. A pessoa ela pensa muito numa imagem de uma igreja. E aquele pensamento está muito forte, né? Está muito forte na cabeça daquela pessoa. A pessoa ela pensa que vai ser acidentada e sofrer algum acidente, e ela fica pensando a todo momento em um acidente, em um acidente, em um acidente. Veja o prejuízo que isso pode trazer para uma pessoa. E tem os fatores compulsivos que é além de uma mania. O compulsivo já é o comportamento, já é um ritual que a pessoa tem. Como, por exemplo, a pessoa ela tem o pensamento, ela vai ter exatamente a obsessão. Eu preciso lavar louça, eu preciso lavar louça, eu preciso lavar louça, eu tenho que lavar louça, eu tenho que lavar louça, eu tenho que lavar louça. E a compulsão vai ser o quê? Vai ser que a pessoa lave louça. Só que não é lavar uma louça qualquer. É lavar a louça, o mesmo prato, em torno de 20 vezes. Lavou, colocou para secar, depois pega de novo. Lavou, colocou para secar, lavou, colocou para secar. Ou então o pensamento pode ser, a pessoa tem que fechar a torneira por diversas vezes. Imaginamos, por exemplo, tem que fechar a torneira 100 vezes seguida. Fecha a torneira, aí abre. Fecha a torneira, abre. Fecha a torneira, abre. A pessoa, a rua, vamos imaginar uma rua de paralelepípedos, com aqueles pequenos bloquetes. Aí a pessoa não consegue pisar entre aquelas linhas, ela tem que pisar em cada paralelepípedo específico. Ou seja, a compulsão é o comportamento alterado, o comportamento em forma de ritual. Então esse comportamento, essa repetição, ela não é prazerosa. É diferente de uma mania. Por exemplo, uma mania é, todos os dias quando eu vou dormir, exemplo, eu tenho que verificar se as portas da minha casa estão fechadas. Ok, é uma mania, beleza, ok, não traz prejuízo nenhum. Mas quando passa a ser um ritual, eu tenho que verificar se as portas da minha casa estão fechadas. Só que isso não é uma vez, isso é 50 vezes. A pessoa passa 50 vezes em todas as portas, verificando. Depois passa em todas as portas, verificando. Mesma coisa, verificando. Ou então, fechar a geladeira durante 20 vezes. Fechou a geladeira, fecha novamente, fecha novamente. Então a pessoa ela começa a sentir o prejuízo disso. Imagine que a pessoa tem determinado compromisso e aí ela tem uma obsessão muito grande por número e tem uma compulsão que é pelo número 20. E aí ela vai dirigir-se ao seu automóvel e aí ela precisa exatamente ligar o seu carro durante 20 vezes, ligar o carro 20 vezes, ligar 20 vezes. Ou então quando ela vai pegar o transporte público, ela tem que entrar com o pé direito e tem que pisar 20 vezes. Pisou, tirou o pé, pisou, tirou o pé, pisou, tirou o pé, pisou, tirou o pé da escada. Veja o prejuízo que isso vai trazer para essa pessoa. Então, essa compulsão, ela vai ter vai trazer uma série de restrições para essa pessoa. Então, Robson, o que eu posso fazer? Existem técnicas no qual você pode fazer para facilitar e melhorar um pouco exatamente essa situação. Primeiro pegue um papel e uma caneta. Você vai colocar exatamente as suas obsessões, né, que é os seus pensamentos, aquilo que você pensa com muita frequência, e as suas compulsões. Compulsão é exatamente o quê? É o comportamento, é as alterações, os rituais que você faz constantemente. Faça uma escala que vai
do mais leve ao grau mais grave. Por exemplo, digamos que eu tenho uma compulsão por fechar a janela. Fechar a janela durante 2 vezes. Fechei, abri, fechei. Mas eu tenho um hábito muito forte, uma compulsão muito grande de fechar as portas por 20 vezes. Ou seja, isso vai ser mais grave. Então faça uma tabela específica. Posteriormente, faça um relato, pegue um caderno, transforme em um diário e escreva sobre o seu dia. Qual foi o horário específico que você fez determinada atividade, qual foi a compulsão mais presente, qual foram os pensamentos, a obsessão mais frequente para você. Coloque os horários do dia. É importante que você faça isso para você se conhecer, para você entender quem é você. Um outro fator, uma outra técnica, é depois de você se descobrir, saber quem você é você poder compartilhar isso com as pessoas. Compartilhe com seu namorado, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com a sua mãe, com seus amigos, com as pessoas próximas a você. Por quê? Você vai estar fazendo uma orientação para essas pessoas. Dizer, olha, eu tenho toque, ou então estou suspeitando que eu tenho toque e as coisas estão funcionando dessa forma. Quando as pessoas elas têm uma compreensão e têm um conhecimento sobre o que está acontecendo, elas costumam a respeitar. Se as pessoas não têm uma compreensão, elas vão dizer que isso é frescura, dizer que isso é uma mania, que isso é aquilo outro. Uma série de coisas as pessoas vão dizer sobre você e isso vai trazer uma série de prejuízos. Então é importante que você está explicando para as pessoas. O que você pode fazer também? Pegue essa lista, exatamente onde tem dos comportamentos, onde tem lá obsessão e compulsão, veja o que é menos grave e comece por esse menos grave tentando controlar. É muito difícil, sim. Na janela, em vez de fechar 2 vezes a janela, tente fechar somente uma janela e depois mudar o foco. Feche uma janela e pense em alguma outra coisa. Ou então você pode estar desviando. Ligue uma música, você vai cantando a música, tem que fechar a janela, fechou a janela, cantando aquela música. Desvie esse foco. Aí você vai indo até em direção aos casos mais graves, né? A compulsão mais grave. Robson, como é o tratamento? O tratamento ele é feito de forma da seguinte situação. Você tem um comportamento X que necessita de uma medicação Y. Se você tem a compulsão, você tem a obsessão, naturalmente você vai ter a ansiedade que vai estar muito presente. E essa ansiedade não é uma ansiedade qualquer como uma outra ansiedade. Essa ansiedade ela é uma ansiedade específica, porque você sabe que precisa fechar a porta 20 vezes. E se precisa fechar a porta 20 vezes, você está se antecipando, está sofrendo por alguma coisa. Não é prazeroso isso. Então é necessário um acompanhamento psiquiátrico, é necessário um acompanhamento através de medicação. Então o psiquiatra ele vai trabalhar com antidepressivos. Esse antidepressivo ele vai controlar um pouco desse humor. E a outra combinação é a psicoterapia. Você com o seu psicólogo, você com o seu terapeuta, vocês vão exatamente ter uma maior compreensão e o psicólogo ele vai estar trazendo exatamente propostas no qual você possa estar melhorando esse comportamento, que você possa estar controlando esse comportamento. A ideia é seguir junto. Não tem o tratamento específico, é só o fármaco, não tem um tratamento que é só a medicação e não tem um tratamento que é só a psicoterapia. Então é a psicoterapia acompanhada exatamente com fármaco. Existem casos refratários. Robson, o que é refratário? Refratário é quando a psicoterapia e a farmacologia não estão trazendo exatamente, ou um dos dois, não estão trazendo nenhum tipo de resultado. A doença está somente avançando e não tem nenhuma melhoria específica. Nesse caso, é feita uma cirurgia reparativa. Hoje, através dos exames de imagem, tomografia e ressonância, principalmente ressonância funcional magnética, já se sabe a região do cérebro, que fica na parte da cognição, na parte anterior do cérebro, que tem essas pequenas alterações ou grandes alterações. E é feita uma cirurgia em um aparelho que é chamado de Gamma-NIF. É um aparelho que usa radiação X, é um tratamento parecido com radioterapia, porém ele é diferente, é um aparelho parecido com tomografia, que emite radiação num ponto específico. Ou seja, e o paciente ele vai ter esse tratamento, vai ter esse procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico ele não usa-se o bisturi, então não existe sangue, não existe a abertura, não existe internação. O paciente entrou de manhã e saiu ao longo do dia, saiu por parte do meio-dia, por volta da tarde. O procedimento cirúrgico é uma anestesia local, devido ao pouco de tempo que o paciente vai passar. Esse tempo ele pode ir de 1 até 4 horas, de cirurgia. Então é necessário exatamente uma cirurgia apenas para
diminuir o desconforto de ficar muito tempo parado. O paciente especificamente volta para casa no mesmo dia e esse paciente ele vai ser acompanhado tanto pela medicação, pela psiquiatria e também pela psicologia. Então, mesmo após o procedimento cirúrgico, vai ser necessário exatamente um acompanhamento psicológico e um acompanhamento psiquiátrico. Robson, é qualquer pessoa que faz o procedimento cirúrgico? Não, é feita uma série de avaliações, uma série de estudos, e essa equipe é uma equipe com psiquiatria, com neurocirurgião, com psicólogo, com neuropsicólogo, para definir o melhor tratamento, o melhor procedimento específico para esse paciente. Espero que tenha ter contribuído um pouquinho para você ao longo desses poucos minutos, e a qualquer momento voltamos com outro assunto interessante e vamos voltar provavelmente com um pouco mais de transtorno obsessivo compulsivo, que é um assunto extremamente extenso e rico. Até mais!